Bom, agora o Conexões Rede Vida mostra um dos locais mais emblemáticos culturalmente na Avenida Paulista e que exala a cultura da Terra do Sol Nascente, a Japan House São Paulo. Um local que convida-nos a viajar pelo universo da cultura japonesa, mostrando elementos do dia a dia e também símbolos que são tão significativos, representativos desse povo que tem uma história milenar. Acompanhe agora no Conexões um passeio pela Japan House São Paulo. Natasha, a Japan House começa em 2017 e faz esse convite de apresentar a cultura japonesa para o Brasil. O objetivo de lá para cá tem sido cumprido? Vocês têm que me dizer, mas eu acho que sim. A nossa missão é realmente mostrar o Japão de hoje. Então, acho que isso também é um aspecto que a gente valoriza muito. É mostrar o que está acontecendo no Japão agora, nos dias de hoje, e o melhor do Japão em várias áreas de atuação. Então, que sejam nas artes, que seja no design, na arquitetura, na moda, enfim, nos costumes, no artesanato. São muitas frentes diferentes que a gente apresenta aqui para tentar mostrar e funcionar um pouco como um portal para o Japão. Você falou da arquitetura, e a arquitetura daqui é muito simbólica, né? Desde a fachada até toda a disposição das exposições e da casa. Fala pra gente sobre a fachada. A fachada tem uma história muito interessante, porque o projeto aqui da Japan House é um projeto do Kengo Kuma, que é um arquiteto japonês, que fez uma parceria com um escritório brasileiro chamado FGMF, e eles fizeram o projeto da Japan House. E o Kengo Kuma trouxe muitos elementos tradicionais japoneses, mas interpretados com um olhar contemporâneo. Então a gente enxerga, por exemplo, nas paredes divisórias da Japan House, nas paredes internas, a gente enxerga um material que chama washi, que é um papel japonês feito de fibra de ameixeira, e que é super tradicional, só que aqui ele foi mergulhado, quer dizer, mergulharam nele uma tela de aço. Então ela tem essa lógica de uma linguagem, uma estética contemporânea com essa ancoragem no tradicional. E a fachada também tem isso, quer dizer, a fachada é toda feita de uma madeira que é o hinoki, que é uma árvore japonesa, e foi toda trazida de lá, montada por carpinteiros japoneses com encaixes, que é uma coisa típica japonesa também, e foi uma coisa que o Kengo Kuma resolveu fazer quando ele foi visitar aqui no Ibirapuera o pavilhão japonês e descobriu que tinha sido feito pelo mestre dele. Então ele quis de alguma maneira também homenagear o mestre fazendo essa intervenção, enfim, arquitetônica aqui no Japan House. E acontece uma manutenção nela frequentemente? Sim, acontece. A gente tem, com muita regularidade, a gente recebe inclusive esses próprios carpinteiros vêm aqui, fazem um estudo, enfim. Então a gente tem realmente um cuidado muito grande com essa madeira. Como é que acontece esse equilíbrio entre um país que é milenar, mas ao mesmo tempo ele é moderno, não é? E apresenta esses dois lados? Você falou já que a busca é sempre por mostrar o Japão atual, mas como é que existe esse equilíbrio para não esquecer-se sempre dessa singularidade histórica do Japão? Eu acho que isso é realmente uma das tônicas principais da programação cultural aqui da Japan House. É uma coisa que a gente tenta reforçar muito nas mensagens que a gente passa na programação, porque o Japão tem uma forma muito harmoniosa de trabalhar essa lógica do respeito ao antigo, do respeito às tradições e, ao mesmo tempo, ser muito inovador. E acho que isso é uma das características que pode ser inspiradora para nós, brasileiros. Então, a gente trabalha isso na programação, por exemplo, atualmente na exposição aqui de Design e Sustentabilidade,
trazendo uma casa que é feita de palha de arroz, usando uma técnica milenar, mostrando um tingimento de tecido que é feito de forma vegetal e que também é uma técnica milenar, enfim. Então, a gente sempre traz alguma coisa que mostre como a tradição não é passada por cima. Quer dizer, existe realmente um resgate dessa tradição para inovar. A curadoria das exposições que são rotativas, como é que ela acontece e qual é o olhar que vocês dão para cada uma das próximas exposições? Tá. Na verdade, a programação é feita por mim e pela minha equipe, então a curadoria é local, salvo uma ou duas exposições anuais que a gente recebe feitas no Japão e escolhidas por um comitê lá, que daí circulam nas 3 Japan House. Mas todo o resto da programação é feito pela gente e a gente, obviamente, tem que submeter isso para ser aprovado pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão. E sempre numa busca, assim, de um ecletismo. Quer dizer, eu sempre quero que a gente consiga fazer uma exposição muito diferente da outra e que você que vem aqui e que é uma pessoa super interessada em fotografia vai vir por causa da exposição de fotografia, mas vai descobrir design porque é a exposição que está no térreo ou o contrário. Então, a busca é sempre fazer esse mix para que para que seja muito atrativo e que possa sempre trazer uma novidade no sentido de despertar uma curiosidade, de surpreender, mas também com as buscas que são às vezes filosóficas. Então, a exposição de design, por exemplo, eu me inspirei num conceito japonês tradicional que se chama motainai e que é um conceito que prega o não desperdício. Então, eu fui buscar esse tipo de filosofia para poder fazer uma exposição de design. Então, cada exposição nasce de uma maneira. E essas exposições já chegaram a mais de 4 milhões de pessoas visitando aqui no Foi. É satisfatório ver que o trabalho é bem recebido, né? É incrível, na verdade, é muito emocionante. Eu já estou aqui há quase 8 anos e continuo me emocionando quando eu vejo aqui cheio de gente, às vezes numa sexta-feira de manhã, como hoje, e tá cheio, às vezes tem fila no fim de semana, e para mim é uma felicidade assim, incrível. Facilita o fato dela estar na principal avenida do país, muito fácil acessos de transporte público, mas também há busca programada. Existem pessoas que se dispõem a agendar a visitação e tudo mais, né? Eu acho que assim, a localização faz muita diferença, sem dúvida, e acho que isso também foi, a chegada da Japan House aqui na Paulista também foi um fator importante para a própria Avenida Paulista se reconfigurar. Porque no fim das contas a Paulista foi uma avenida sempre muito emblemática na cidade, mas que mudou um pouco sua imagem, né? Então, a avenida onde tinham os principais casarões dos Barões do Café, até virar o centro financeiro da cidade, e agora, na verdade, ela é uma avenida cultural. São 7 instituições culturais que estão aqui na Paulista, e nós, inclusive, temos uma relação entre nós, fazemos programações casadas entre nós, então isso tudo fortalece muito a cultura no geral e fortalece muito a posição da avenida dentro dessa percepção do público. A gente tem um café, restaurante, uma loja e uma biblioteca, né? Isso também é uma forma de oxigenar o espaço? Sem dúvida, eu acho que a ideia é que vir aqui seja sempre uma experiência positiva, é o que a gente busca. E a ideia realmente é que tudo esteja de alguma maneira reforçando são todas mensagens do Japão, né? Todos esses meios são meios de transmitir o Japão. E acho que tanto aqui no centro de leitura quanto na parte toda gastronômica, são experiências que também são extremamente potentes para você sentir um país. Então, é realmente uma coisa importantíssima de ter. E na parte da gastronomia, eu acho curioso mencionar que a gente também conversa muito com a chefe, e ela faz para toda a exposição um prato novo em homenagem à exposição. Então, isso é uma forma de reforçar também as mensagens que a gente está passando na programação cultural também por meio da gastronomia. A biblioteca, ela é acessível para as pessoas? Ela só não pode ser, para consulta em loco, né? Na verdade, ela só não pode ser levada para casa, os livros, mas ela está completamente aqui disponível para consulta. O que você pode destacar do acervo que vocês têm? Da biblioteca?
Olha, eu gosto muito dos livros que são sobre estilo de vida e que falam, às vezes, sobre coisas que são mais, talvez menos perceptíveis para um público que não vive no Japão. Quer dizer, para qualquer um que não viva no Japão, eu acho que sempre tem um aspecto, assim, bem de descoberta. Eu acho que os livros todos de arte, daí tem livros de fotografia que são maravilhosos, como qualidade editorial, inclusive. E acho que isso é um dos pontos fortes do Japão. Essa parte toda editorial, eles têm muito desenvolvida. Quando a gente vai para lá e vê a qualidade das revistas, realmente eles são muito fortes, sabe? E no fundo a gente considera que a literatura também é um dos pilares. Então a gente tem um clube de leitura regular já há 6 anos, se não me engano, quer dizer, o programa mais longo da Japan House é o clube de leitura. Uma vez por mês a gente discute um livro japonês com um grupo de participantes que se inscreve, hoje em dia é online, então a gente com isso também tem um número bem grande de participantes. E o próprio podcast da Japan House, que a primeira temporada nasceu para falar de literatura. Depois a gente deu sequência e falou de outros assuntos nas outras temporadas, mas enfim, é um pilar. Vocês também têm cursos esporádicos aqui, workshops, é isso? A gente tem muitas oficinas, a gente tem muitas atividades para crianças, o nosso educativo é bastante ativo, então é uma coisa que durante o fim de semana, sobretudo, a ideia é que as famílias possam vir e possam passar uma experiência que seja agradável e que seja lúdica, mas também tenha um aprendizado a respeito de alguma característica japonesa, que são formas de aproximação. Eu acho muito importante a gente poder ter essa percepção do outro e essa empatia valorizadas desde a infância. Então, por isso a gente tem um programa bem forte também para criança. Você já falou um pouco, mas só para que a gente encerre aqui, de que forma que a Japan House conecta o Japão e o Brasil hoje em dia? Olha, eu acho que, sobretudo nessas escolhas curatoriais em que a gente faz de maneira muito consciente assuntos ou exemplos que de fato possam ser considerados como inspiradores e que possam ser incorporados de maneira positiva na vida do Brasil. Então, agora, atualmente, a gente está com uma casa aqui do lado de fora, é parte da exposição Princípios Japoneses sobre Design e Sustentabilidade, e é uma casa de um arquiteto japonês, chama Shigeru Ban, ele é ganhador do Pritzker, que é o Oscar da arquitetura. E ele criou casas feitas, são moradias temporárias, feitas a partir de tubos de papelão, lona e engradados de bebida. Então são materiais baratos, simples e que normalmente são de fácil acesso, como solução para quem perdeu suas casas em algum tipo de desastre natural. Então, ele criou isso em 95 para um terremoto que teve em Kobe, no Japão. Isso acabou virando uma pesquisa dele e ele faz isso de maneira consistente, regular. E eu queria muito ter essa casa aqui para mostrar que é uma solução, na verdade, porque nós também passamos e enfrentamos situações desse tipo, talvez não sejam da mesma natureza, mas também temos que enfrentar situações desse tipo, e é uma solução muito inteligente. Então a ideia de mostrar essa casa na exposição foi justamente para que pudesse servir como um caminho. E para além de mostrar, na verdade, a gente convidou as faculdades de arquitetura, então a FAUSP principalmente, para fazer essa casa junto conosco. Então os estudantes ficaram estudando essa casa antes, adequaram a planta, prepararam os materiais e montaram a casa, junto com alunos também da Escola da Cidade da ITEC. E com isso foi um trabalho colaborativo, que é outra coisa que eu acho importantíssimo reforçar, que é uma postura japonesa muito natural, que é essa ideia da comunidade, do trabalho colaborativo, e que a gente aqui tenta mostrar e engajar de várias maneiras. Muito bem. Convite, então, para as pessoas visitarem, sempre aberto. Né? Sempre aberto, a gente está aberto de terça a domingo, a gente é gratuito, a maior parte das nossas atividades também é gratuita, vale a pena ficar sempre seguindo nossas redes sociais para saber o que está na programação atual, mas tem muita coisa para fazer e para todo mundo, quer dizer, na verdade são muitos tipos diferentes de assuntos. Obrigado por ter concedido essa entrevista, a gente fica muito feliz. Foi um prazer. Eu estou na Abrint
Brint Global Congress 2025, que é uma feira que trata de provedores de internet e pessoas que utilizam desses serviços. Então aqui a gente tem nessa feira, empresas internacionais e empresas nacionais. No Conexões você confere quem são elas e para que cada uma delas está dividida para melhor atender vocês. Olha, o Mauricélio Oliveira, ele é o diretor-presidente da Brint Global 2025 e ele nos traz esses números, né, referentes à grandiosidade de uma feira que é segmentada, dedicada a esse quesito de internet. E eu queria saber, primeiro, Mauricélio, a necessidade desse tipo de feira para se debater, né? Agora que vocês estão num tamanho global, uma das maiores da América Latina, e a necessidade para o setor. Olha, a Brint Global Congress ele é muito importante para o setor de telecomunicações e ele é voltado para as prestadoras de pequeno porte, que nós representamos como associação. E já vem há anos que a gente vem fazendo, essa é a 16ª edição, e ano passado nós tivemos 30 mil congressistas passando pelo evento. Os congressistas aqui, na sua maioria, são provedores de internet que prestam serviço nas localidades mais remotas do país. E o evento tem crescido porque eles vêm sendo acompanhados de pessoas também da empresa, né? Funcionários, administradores, pessoal técnico. Então o evento ele tem crescido muito. Esse ano nós estamos com 274 expositores, né? E a gente tinha uma estimativa de 35 mil pessoas, mas a previsão tem mostrado que provavelmente vai aproximar 50 mil congressistas passando aqui, né, pelo evento. A importância aqui nós trazemos painéis, né, dedicados ao setor, na questão para que esses profissionais possam desenvolver, fazer um network e melhorar cada vez mais os seus negócios em suas localidades. Olha, o Amilcar Scheffer, ele é diretor de produtos de uma empresa que é brasileira, a Intelbras, está presente na feira, mostrando o que o setor brasileiro tem feito nesse segmento de tecnologia, de internet. Eu queria saber de você, Amilcar, primeiro, o que essa feira representa para o setor internacional, porque ela é uma das maiores da América Latina, a maior da América Latina, né? Então, Hugo, obrigado pela oportunidade, né? Essa feira para nós é um momento muito importante porque ela representa o que a gente tem de melhor no mercado de banda larga do Brasil, que são os pequenos provedores, né? Então a feira é focada no ISP, como a gente chama, né? Que é um universo aí de empresas de diversos portes, que é responsável hoje por mais da metade da banda larga do Brasil. Então a Intelbras ela fica muito feliz de estar presente no evento porque esse é uma entidade que ajudou o Brasil a conectar famílias, fez a explosão digital acontecer, está no interior do país, né? A origem do provedor ela é uma origem mais no interior, né? Então isso para nós é muito bacana e a gente está muito feliz de estar aqui junto com todos aqui nesse momento único aí. Dentro desse escopo de internet, nós temos a empresa Aloha, que é uma empresa que atua em vários segmentos, tem duas empresas dentro do guarda-chuva deles, e o Daniel é o responsável, é o diretor nacional, não é, da empresa, e que vai explicar para nós o que vocês fazem dentro desses dois segmentos e o que é a Aloha. A Aloha é a maior empresa independente de fibra. Nós temos duas verticais, que é a Giga Mais Empresas, da qual eu sou responsável, e a gente tem a Giga Mais Fibra. A Giga Mais Fibra tem aproximadamente 1,7 milhões de clientes hoje B2C, e dentro do B2B a gente atende basicamente 3 tipos de segmento. Eu atendo clientes corporativos, atendo governo e atendo outros ISPs pouco menores com infraestrutura.
Então essa feira a gente é muito focado na venda para ISPs, a gente está com muito relacionamento com ISPs, mas a gente também tem um atendimento grande às empresas corporativas, assim como governos. Ô Daniel, e é uma empresa que se tornou, uma feira que se tornou global, né? Esse ano tem várias empresas internacionais aqui e eu queria saber a necessidade desse tipo de intercâmbio, porque aqui você tem inúmeras empresas, inúmeros compradores, faz a diferença ter um encontro desse, não é? Faz muita diferença, principalmente porque aqui a gente consegue encontrar clientes, fornecedores e parceiros. Então todos eles estão concentrados aqui. Então eu uso a feira para comprar, uso a feira para vender e uso a feira para fazer negócios com parceiros, com troca de serviços. Então ela é muito importante. É uma feira grande, não só em São Paulo, tem em outros estados, a gente participa todas as vezes, todos os anos estamos aqui e vamos continuar estando porque faz muito sentido para nós. Olha, a internet conecta você que está em qualquer parte do Brasil com o mundo. E o Chico, ele trabalha na Zapping, que é uma empresa que congrega vários canais de televisão, vários streaming, várias plataformas. E eu queria entender como é que vocês têm feito essa presença, marcado presença aqui na Abrint Global. Hugo, legal conversar com você. A Zapping é uma plataforma de TV de streaming por assinatura, de canais abertos ou fechados, então você não precisa de uma antena, você não precisa de um decodificador, você não precisa de qualquer assinatura ou preso por uma assinatura anual. Você pode muito bem assinar entrando no site, tendo uma Smart TV, um iPhone, um tablet. Você baixando o aplicativo, você tem acesso a mais de 130 canais em 2 planos. A empresa é uma empresa chilena, então o core da empresa é uma empresa tecnologia, então mostra muitas funcionalidades, tecnologia embarcada 100% dentro do Chile, dentro do house, onde a gente consegue ter a menor latência, consegue ter uma diversidade de canais, modo mix, modo esportes, onde você consegue ver as estatísticas dos jogos e também momento replay, um catch-up que você pode até voltar 7 dias na semana para poder assistir o melhor conteúdo preferido. Então, a Zapping é uma TV do futuro que muitos ainda estão prometendo uma TV conectada. A Zapping já está fazendo isso no presente. Estava circulando pela Abrint e encontrei Mauro Naves, essa figura que é necessária para o esporte brasileiro, figura central da nossa TV brasileira. E aí, Mauro, a gente está numa feira que fala de internet, essa ferramenta que fez com que a gente saísse dos limites da TV convencional e nos conectasse com o mundo inteiro, né? A gente está bem no dia que o novo Papa foi escolhido e está vendo isso ao vivo. Mudou todo o segmento nosso de trabalho, né, Mauro? Mudou bastante, Hugo, prazer em falar com você. Que o Leão 14 nos abençoe bastante a partir de agora, né? É o seguinte, eu mesmo, velho já de carreira, passei a vivenciar isso agora muito de perto, né? Eu fiquei muitos anos numa TV aberta, TV Globo, mais de 30 anos. Aí já fui para uma TV fechada, né? Fox, ESPN. Agora eu estou no Amazon Prime, que é um stream que depende muito de internet. Continuo numa aberta também, então estou no programa do Galvão e Amigos na Band toda segunda-feira. Mas o foco agora é o Amazon Prime, que depende muito disso, né? E eu não sabia, e soube mais ainda ao vir aqui, primeiro que tinha tantas empresas, achei muito grande a feira, né? Como fornecedores de internet, roteadores, etc. Mas estão me dizendo aí que no Brasil tem umas 15 mil. Umas servem 200 pessoas, 300, outras milhares, etc. Mas enfim, é o futuro, né? Não tem muito para onde fugir. E cada vez mais você quer praticidade, né? Você está fora de casa, você está num sítio, você está num lugar, você tem lá, abre o celular, consegue espelhar na TV. Enfim, a internet mudou o mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar não tinha isso, né? Aí ela foi chegando. Aí eu me lembro, cara, que um ex-chefe meu, ele até já faleceu, uma vez eu queria fazer uma live com um jogador que estava lá no Japão, tinha nascido o filho dele aqui na Bahia, etc.
E esse meu diretor falou, não vamos dar moral para a internet não, porque isso aí vai acabar com a gente um dia. A TV Globo tá lá, não acabou, não tem problema nenhum. Mas ela mesmo, né, passou a usar também a internet para várias coisas. E o mundo hoje a gente não imagina sem essa conexão, né? Enfim, então sucesso para todo mundo que está aqui da feira, sucesso para a Rede Vida e que o Leão 14 nos abençoe, Hugo. Quanto conteúdo nós tivemos na noite de hoje no Conexões, mostrando essa feira que é muito técnica, né, nesse quesito internet, mas que faz toda a diferença no nosso dia a dia, mais potência, menos potência, inovações que a gente desconhece, mas que são fundamentais para a nossa revolução tecnológica. É um prazer ter vocês aqui no Conexões. Lembrando que na semana que vem eu volto com mais conteúdo a partir das 9h30 da noite aqui na Rede Vida. Você pode rever esse e outros programas no youtube.com/Rede Vida Informação e rever também no Rede Vida Mais. Beijos, fiquem com Deus e até semana que vem.